O Corinthians é o campeão paulista de 2025. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre tudo o que aconteceu no jogo de volta da final do Paulistão 2025, onde o Corinthians se sagrou campeão paulista pela 31ª vez e em cima do seu maior rival Palmeiras. Então vamos lá, antes de tudo já se inscreva aqui no canal porque eu sempre falo de futebol sem clubismo nos vídeos e deixa o gostei para esse vídeo chegar a mais pessoas, fechou? Então vamos lá, gente. Como eu já tinha falado no último vídeo, o cenário do jogo de hoje era perfeito para o Corinthians ser campeão, porque tinha uma boa vantagem de 1-0 e jogava em casa, né? A torcida do Corinthians fez uma festa linda, apoiou o time o jogo inteiro e quando a bola rolou, cara, foi um cenário muito parecido com o jogo de ida lá no Allianz Parque. O Corinthians começou engolindo o meio-campo do Palmeiras. O Carrilho estava desfilando em campo, mas rapidamente o time do Abel Ferreira conseguiu recuperar o meio de campo. Só que, cara, o problema é que recuperou o meio de campo, mas não criou chance. O primeiro tempo do Palmeiras foi simplesmente nulo. O Palmeiras não ofereceu nenhum perigo ao gol do Hugo. Nem parecia que o Palmeiras precisava correr atrás de um gol para empatar a decisão. De verdade, se o Hugo Souza quisesse ter assistido o primeiro tempo inteiro sentado debaixo da trave, ele poderia ter feito isso, porque o Palmeiras simplesmente não ofereceu perigo ao gol do Hugo. O Palmeiras praticamente não pisou na área do Corinthians. E o primeiro tempo terminou por isso mesmo. O Palmeiras não criou chance, inclusive a única chance de gol clara do primeiro tempo foi do Corinthians, um chute do Rodrigo Garro que acabou batendo na trave e saindo. Mas aí foi pro segundo tempo e o Palmeiras voltou com uma postura diferente e conseguiu um pênalti. O Vitor Roque recebeu um belo lançamento do Facundo Torres e o Félix Torres, zagueiro do Corinthians, fez uma falta dentro da área. Na hora teve muita discussão, muita gente falando que não foi pênalti e realmente dá a impressão que a falta pode ter sido fora da área porque o Félix Torres, ele dá o carrinho fora da área, mas quando ele atinge o Vitor Roque, já tá em cima da linha para dentro da área. Então, sim, foi pênalti, o árbitro acertou em marcar a penalidade, mas ele errou em não expulsar o Félix Torres, que já tinha cartão amarelo e deveria levar o segundo, porque cara, o Vitor Roque ia de sair de frente pro gol, ele deu um carrinho displicente dentro da área e pegou só o Vitor Roque. E aí vai Rafael Veiga pra bola, o grande jogador do Palmeiras em decisões, mas ali cresceu o grande personagem do Corinthians nesse Paulistão, que foi Hugo Souza. Ele já tinha pegado um pênalti lá no jogo de Palmeiras e Corinthians na fase de grupos, se tornado herói do jogo, e hoje, em um jogo bem maior, ele pega o pênalti de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, de um jogador que já acertou pênalti em final de Mundial e se consagra como o grande herói do título. Porque, cara, se o Veiga converte aquele pênalti, pô, a tônica do jogo ia ser outra. O Palmeiras já estava começando a ficar melhor e com certeza poderia ir mais para cima e quem sabe até conseguir virar dentro da Neoquímica Arena. Mas o Hugo Souza foi gigante, se esticou e pegou o pênalti do Veiga. E eu não acho nem que o Veiga bateu mal. É que quando você cobra um pênalti contra um goleiro que é muito grande, que tem muita envergadura, você tem que tentar bater no alto, porque se bater rasteiro e ele pular pro canto, vai ser muito difícil você converter o pênalti, sabe? E aí o Palmeiras estava melhorando no segundo tempo, mas depois que o Veiga perde esse pênalti, o Palmeiras desanimou totalmente, tá ligado? E aí teve briga ali pro final do jogo, o torcedor do Corinthians tacou muito sinalizador, teve muito acréscimo e o Corinthians foi campeão com todos os méritos. Olha, falando como torcedor palmeirense, fica uma frustração, porque, cara, por mais que o Palmeiras não tenha jogado bem, por mais que o Corinthians tenha tido uma estratégia bem melhor do que a estratégia do Palmeiras, cara, o Palmeiras teve a chance, entendeu? O Palmeiras teve o pênalti para empatar o agregado e ainda jogou uma parte do segundo tempo com um jogador a mais, porque eu esqueci de mencionar, mas logo em sequência do pênalti perdido pelo Veiga, o Félix Torres faz outra falta totalmente displicente e é expulso. Então, cara, fica essa frustração porque o Palmeiras teve um pênalti e mesmo com um jogador a mais não conseguiu pressionar o Corinthians de novo, entende? Mas assim, analisando friamente, sem clubismo, o Corinthians mereceu. O Corinthians foi o melhor time do Paulistão e nenhum time merecia mais esse título do que o Corinthians, porque desde do começo do campeonato, o Corinthians levou o Paulistão mais a sério do que o Palmeiras. Enquanto o Corinthians se classificou com a melhor campanha da fase de grupos, podendo decidir todos os mata-mata em casa, o Palmeiras se classificou no sufoco na última rodada, entendeu? O Palmeiras só foi correr atrás do prejuízo quando já estava praticamente eliminado. O Corinthians já foi ao contrário, sabe? Um time que foi muito mais competente nesse Paulistão. E aos palmeirenses, calma, perder e ganhar faz parte do jogo. O Palmeiras foi campeão em 2022, 2023 e 2024, 3 vezes seguidas. Uma hora o Palmeiras ia perder. Desculpa, mas se você acha que o Palmeiras ia ganhar o Paulistão todo ano daqui pra frente, você não entende nada de futebol. Uma hora ia perder.
e faz parte, cara. O Palmeiras eu acho que tem que ter uma melhora no futebol, agora sim tem um elenco muito mais competitivo, mas o Abel Ferreira precisa treinar melhor esse time, entendeu? Porque senão vai ser complicado dar sequência na temporada. Mas calma, Palmeirense, é só o começo, perdeu o título, mas perdeu pro time que foi o melhor time do campeonato, e é isso daí. Parabéns ao Corinthians, porque mereceu mais do que todos os outros times esse título. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, um beijão e falou!